Bom dia, doutor. Alô, Tudo bem? tudo bem? Tudo Nos ouve certo. bem? Oi? Nos ouve bem? Sim, estou ouvindo. Tá bom, obrigado. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Assembleia Geral de Credores de Pesqueira Oceânica Limitada, Pescado Silveira Limitada, VIS Silveira Terceirização Industrial, Indústria e Comércio do Pescado Limitada, na continuação da sua segunda convocação. Sou Agenor Dalfenbach Júnior, da Gladius Consultoria. Estamos tratando dos autos 5132, 31523, 2022, 824, 0023, da Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais Extrajudiciais da Comarca da Capital. São 9h03, damos início ao período de cadastramento dos credores que já estavam cadastrados ao tempo do início desta Assembleia e também alertando que os senhores receberam novas senhas, estamos à disposição por chat ou por voz para qualquer dúvida, para que na forma da nossa última suspensão, que manteve as condições do edital anterior, possamos iniciar às 9h30. Lembrando que, além dos e-mails e telefones normais, temos o telefone de suporte 489-9102-5411, repetindo, 489-9102-5411, para qualquer problema de comunicação ou perda de contato. Então, continuamos à disposição e aguardaremos, então, os senhores credores aos cadastramentos. Lembrando que o acesso, mais uma vez, está em destaque na tela disponibilizada, portal.gladiusconsultoria.com.br, com o login e senha previamente remetido aos senhores credores e advogados. Muito obrigado.
9h15. Mais uma vez, apregou o período de cadastramento dos senhores credores que pretendem participar da Assembleia Geral de Credores de Pesqueira Oceânica Limitada, Pescado Silveira Limitada, VIS Silveira Terceirização Industrial, Indústria e Comércio de Pescado Limitada, na continuação da sua segunda convocação. Às 9h, iniciamos o período de cadastramento dos credores que desejam participar, lembrando que devem confirmar presença dentro do portal.gladiusconsultoria.com.br com o login e senha que lhes foi remetidos previamente. São 9h16 e às 9h30 início aos trabalhos, lembrando que temos como telefone de suporte o WhatsApp, o telefone 48991025411. Lembrando mais uma vez, 48991025411, aonde poderão ser requisitados auxílios ou esclarecimentos em caso de algum problema de comunicação. Então, são 9h17. Aguardaremos os senhores credores que ainda estão se cadastrando para iniciarmos às 9h30.
9h25. Estamos prestes a encerrar o período de cadastramento de todos os credores que estavam cadastrados ao tempo da suspensão dessa Assembleia. Somente o credor Afrânio Oliveira, representado pelo doutor Ibanor Rebelato, ainda não se apresentou, ao menos aqui no chat do Zoom, aqui no ambiente eletrônico do Zoom, ou mesmo no ambiente de votação. Então, doutor Ibanor Rebelato, representando o credor Afrânio, o credor quirografário, é o único que ainda não se apresentou aí, às 9h26. Então, aguardamos o andamento até às 9h30, quando encerraremos a lista de presença e iniciaremos os trabalhos. Nove horas 28. Temos já confirmado todos os credores que estavam ao tempo da suspensão. Guardaremos mais 2 minutinhos, então, para iniciarmos o prazo previsto no edital. Adianto o pedido de atenção à doutora Aliesca para continuar na gentileza do secretariado e hoje sim fazer a leitura da ata como secretária, e aguardamos mais um minutinho.
Então, mais uma vez, bom dia a todos. Agora, oficialmente, às 9h31, presentes já todos os credores que estavam ao tempo da suspensão dessa Assembleia. Declaro encerrado o período de cadastramentos e assinatura de lista de presenças, a qual também determino eletronicamente recolhida e suspensa, então, a sua assinatura. Meu bom dia a todos os senhores credores, advogados, doutor Francisco Rangel, doutora Lauane Ribeiro, pela devedora, minha equipe da Gladius Consultoria, todos os demais que participam dessa Assembleia também remotamente. Um prazer estar com todos os senhores. Solicito por algum minuto somente a abertura das câmeras para efeitos de gravação de todos os senhores. Depois podemos fechar, se sentirem melhor, apenas para termos as imagens gravadas, obviamente, para segurança e transparência, por um minuto somente. Se todos puderem, já agradeço antecipadamente, enquanto mantenho já por chat a confirmação da doutora Liesca na condição de secretária dessa Assembleia. Doutora Liesca, muito obrigado. Mais uma vez, se tratando de continuidade de segunda convocação, temos aqui também tem um pedido meu de dispensa da leitura do edital, porque estamos no edital, no procedimento de continuidade desta Assembleia, e, se for necessário, faremos a leitura ou disponibilizamos. Dispensada também verificação de quórum, por se tratar de segunda Assembleia, onde temos já instalada, ao tempo das suspensões anteriores. Nossa Assembleia, a menos que tenhamos qualquer disposição anterior, comunico aos doutores a juntada pela devedora do modificativo na data de 30 de novembro, no evento 436 dos autos, como foi previamente comprometido, e também recente decisão constante no evento 450, aonde foi deferida a cessão de crédito da credora Klabin S.A. para MM Crédito, também, a qual fomos notificados. Dou ciência aos credores já substituídos, os credores e também procuradores que representarão o credor. Nossa ordem do dia, ao tempo da suspensão, tratávamos da instalação da já instalada Assembleia de Credores. Suspendemos no item 2 da ordem do dia aprovação, modificação ou rejeição do plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda e possível apresentação de plano alternativo. Se não tenho nenhum pedido de manifestação prévia, não sei se alguém deseja se manifestar, senão, sem demoras, disponibilizo ao doutor Francisco Rangel Efti ou à doutora Lauana a palavra à devedora para suas exposições e continuidade dessa Assembleia. Olá, doutor Zanor. Doutor Rangel, fica à vontade. Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo. Bom dia, doutora Gabriela, toda a equipe aí da administração judicial, os colegas advogados e advogadas. Bom dia também, cumprimento aí todos os credores aí presentes. Conforme explanamos aí na última sessão, o modificativo foi finalizado, foi juntado aos autos. Basicamente, são duas alterações. Uma é prevendo a venda de imóveis na forma de UPI, para poder subsidiar o pagamento do plano, se for aprovado. E o segundo ponto é quanto à comprovação dos pagamentos do plano, que pudesse ser aceito também na forma de recibo, não só transferências bancárias. Então, são dois itens bem simples, né? E, no mais, me coloco aqui à disposição, se algum credor tiver alguma dúvida ainda sobre o plano, sobre o modificativo, e se tiver bem esclarecido, eu gostaria daí de colocar em votação, doutora Genor. Muito obrigado, doutor Rangel. Abro a oportunidade de manifestação aos credores
sobre o plano ou para indagação também de eventuais esclarecimentos do plano e do modificativo trazido aos autos, embora penso que as negociações prévias normalmente participam a todos, mas deixo pública aqui a oportunidade de manifestação aos credores. Se não temos nenhum questionamento, passo a propor a votação, dando sequência, então, à nossa Assembleia do dia. A pergunta que está sendo colocada é: você aprova o plano de recuperação judicial e o modificativo apresentado? Lembrando que os credores que votam sim terão o destaque de fundo azul, os que votam não em destaques de fundo de cor vermelha, e eventuais abstenções, que nós não temos nenhum credor que está ausente daqueles que se cadastraram, mas aqueles que eventualmente se abstiverem têm o fundo cinza e saem da base de cálculo, não integram o cômputo de votos positivo ou negativo. Solicito um pouquinho de paciência dos senhores que já estão cadastrados lá no ambiente de votação, enquanto disponibilizamos o nosso quórum de presença é o mesmo da Assembleia anterior, por isso não partilhamos previamente. Só um minutinho mais, a gente já... Liberado a votação, já temos iniciado a votação. Lembrando que todos receberão até o final da manhã a ata dessa Assembleia com as planilhas de votação, como de costume, bem como aqueles que votam na Assembleia. Mais uma vez, solicito que todos permaneçam, após a leitura da ata, para a assinatura. Pelo Banco Bradesco, já tenho aqui pedido de ressalvas a serem inseridas na ata. Já peço a atenção do Dr. Rangel pela devedora para a sua manifestação prévia. Aguardo somente o voto do Dr. Ibanor para finalizar a votação. Dr. Ibanor aí representa o do credor quirografário Afrânio, é o único credor que ainda necessita votar para fecharmos todos os votos cadastrados. Não.
Concluímos, então, a abstenção. Antes de divulgar o resultado, bom, eu já posso divulgar o resultado e fazer a exibição do resultado. Doutor Rangel, a doutora Lauana também, gostaria de oportunizá-los manifestação oral ou pelo chat em relação às ressalvas do Banco do Bradesco, Eu para vou que fazer possamos levá-las pelo à aula. chat. Vou fazer pelo chat, doutora Genor. Perfeito. Tá? Disponibilize, então, o resultado da votação, enquanto temos, então, 22 credores trabalhistas aprovando, com 100%, de 4 credores quirografários, que totalizam R$ 9.508.962, 3 deles, com R$ 8.399.259, votaram sim, então temos 75% em votos por cabeça e 88% em votos por valor, e os únicos 2 credores, microempresa e empresas de pequeno porte, votando sim, proclama, então, nos critérios do artigo 45, a aprovação do plano de recuperação judicial e o seu modificativo, apresentado por VIS Pescados, PVS Silveira Terceirização Industrial, Indústria e Comércio do Pescado Limitada, Pescado Silveira Limitada e Pesqueira Oceânica Limitada. Seguimos com a ordem do dia. Seguimos com a ordem do dia de constituição do Comitê de Credores, escolha de seus membros, substituição, se necessário. Lembrando que se trata de composição colegiada, não remunerada, e que deve se reunir sempre que chamada em juízo por sua conta para as atribuições previstas na Lei 1101/2005. Questionando-se a manifestação de interesse de votação para a constituição de comitê de credores. Não havendo interesse de constituição de comitê de credores, declaro à unanimidade a sua não instalação. Em demais assuntos de interesse, deixo aberto aos senhores credores, já mais uma vez destacando a ressalva do Banco Bradesco, que já remeteu por chat as suas ressalvas, né, especialmente em relação a pontos do plano, a qual defiro a inclusão em assuntos de interesse do credor, e aguardo por parte da devedora o contraponto também para verificação do Banco Bradesco, para que possamos encaminhar a ata. E abro mais uma vez a oportunidade de manifestação dos credores. Bem, se não temos, aguardamos então a devedora a manifestação do banco, que já está aí pelo Dr. Rangel. São essas, doutor Rangel? Sim, doutora Genor. Perfeito. Se o Banco Bradesco não tem mais nenhuma, doutor Fernando, o Banco Bradesco não tem nenhuma ressalva adicional no contraponto, levaremos em ata. Não, doutor, apenas as que foram encaminhadas no chat. Obrigado. Muito obrigado. Às 9h45, eu suspendo a Assembleia para a confecção da ata, lembrando mais uma vez o meu pedido que todos permaneçam para a leitura da ata que farei hoje, sim, encaminharei a nossa secretária, doutora Liesca, para a leitura, e também que eu necessito que, no mínimo, 2 credores por classe permaneçam para a votação, para a aprovação da ata. Então, com licença, vamos à suspensão por alguns minutos para a redação da ata. Mas o que você está falando? Tá certo, tá querendo dizer que quando a gente fala da inovação, a gente está falando que é obrigado, não é? Só está tivendo trabalho, então existe e não. Isso.
Muito bem, 9h50. Retornamos, então, para a retomada dos trabalhos, leitura da ata dessa Assembleia, a quem solicito a disponibilização e também a disposição da doutora Aliesca para a leitura. Acho que precisa aumentar um pouquinho mais aí, vamos lá. A doutora Aliesca não usa óculos ainda, mas parece que não precisa tanto esforço para ler isso, acho que precisa aumentar um pouquinho mais. Tá suficiente assim, doutora Aliesca? Para mim ela não parece um pouco pequena aqui ainda. Para mim tá bom. Então, convido então a nossa secretária, a doutora Aliesca Cristani, para a leitura da ata dessa Assembleia. Com a palavra, doutora Aliesca. A ata começa fora o título, né? Sim. Ata de continuidade da Assembleia Geral de Credores de Pesqueira Oceânica Limitada, Pescado Silveira Limitada, VIS Terceirização Industrial, Indústria de Comércio do Pescado Limitada, em recuperação judicial realizada na forma virtual, dia 7 de dezembro de 2023, às 9h30, tendo sido convocados os credores e demais interessados por edital disponibilizado no Diário Eletrônico de Justiça Nacional, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no dia 11 de agosto de 2023, evento 238, e no sítio eletrônico da administradora judicial, www.gladysconsultoria.com.br, em atendimento ao artigo 191 da Lei 11.101 de 2005. Presentes os credores que acessaram o endereço eletrônico através de login e senha enviados previamente aos cadastrados para o ato, na condição de presidente, Agenor Dalfenbach Jr., representante da administradora judicial, Gladys Consultoria e Gestão Empresarial Limitada. Apresentou a secretária, doutora Aliesca Maria Cristani de Souza, OABSC 48645, designada para o ato e representante do credor trabalhista Arnaldo Pereira Batista. Informou a presidente que a Assembleia se encontra instalada por se tratar de continuação da segunda convocação, suspensas nas datas de 27 de setembro de 2023 e 22 de novembro de 2023, não havendo necessidade de averiguação de quórum na forma do artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.101 de 2005. Ainda informado pelo presidente que, conforme decisão proferida nos autos do processo de recuperação judicial, constante do evento 450, foi deferido o pedido de substituição de titularidade do crédito Klabin S.A., passando a constar MM Gestão de Crédito Limitada. Dispensada a leitura do edital com a concordância dos presentes. Na sequência, o presidente passou, juntamente com os demais presentes, a deliberarem a pauta do dia na seguinte ordem. 1. Aprovação, rejeição, modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelas recuperandas. Vai seguindo a leitura delas. Dada a palavra ao procurador das devedoras, este informou que foi apresentado questão da forma de venda de ativos para o pagamento dos credores e possibilidade de pagamento mediante recibo. Não havendo questionamentos, passou à votação do plano de recuperação judicial e modificativo constante dos autos, tendo sido os votos registrados por meio eletrônico e não sigiloso, de modo que se obteve na classe de credores trabalhistas, todos os credores presentes, no total de 22, votaram pela aprovação, equivalente a 100% dos créditos aptos à votação. Quanto aos credores quirografários, houve aprovação de 3 credores, no total de 4 credores aptos à votação, correspondendo em valores à importância de R$ 8.399.259,22, do total de R$ 9.508.962,84, 88,33%. Por fim, dos credores da classe de microempresas ou empresa de pequeno porte, os 2 credores aptos à votação votaram pela aprovação, equivalente a 100% dos créditos aptos à votação. Encerrada a votação,
o presidente informou o resultado de aprovação do plano de recuperação judicial e seu modificativo, na forma dos artigos 42 e 45 da Lei 11.101, de 2005, sem oposição dos presentes. A decisão pela instalação e posterior eleição do Comitê de Credores e seus substitutos. A unanimidade decidiu-se pela não instalação. Demais assuntos de interesse, pelo credor Banco Bradesco S.A., pelo seu procurador Dr. Fernando, foi solicitado a seguinte ressalva. Não obstante o voto registrado no demonstrativo de votação, o Banco Bradesco S.A. registra a sua discordância quanto aos seguintes pontos do Plano de Recuperação Judicial. Evento 131, de 8 de março de 2023, e modificativo, evento 436, de 30 de novembro de 2023, pois afrontam a Lei 11.101, de 2005, tal como a título exemplificativo e não taxativo, a alienação de ativos de forma genérica e sem necessidade de prévia aprovação. Premissa 4. E a supressão das garantias prestadas por terceiros devedores solidários ou coobrigados e extensão da novação aos coobrigados, com extinção de ações. Cláusula 7.2 e premissa 3, dentre outras. O Banco Bradesco discorda de qualquer espécie de inovação aos coobrigados, seja mediante extinção e ou suspensão das ações, eis que ilegal, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º, da Lei 11.101 de 2005, reservando-se o direito de se opor à referida cláusula, bem como prosseguir com eventuais ações que estejam em curso face aos coobrigados, eis que não abrangidos pela recuperação judicial ou ações que venham a ser interpostas. De igual modo, o credor se insurge em relação à cláusula em relação à venda de ativos, eis que, na forma em que se encontra, demonstra estar relacionada de forma genérica, não listando quais ativos serão alvo de alienação e por quais valores. A forma de utilização dos valores angariados com a referida venda, de modo que, sendo genérica a cláusula, gera prejuízos aos credores que não possuem segurança jurídica de quais ativos permanecerão na atividade empresarial no curso do pagamento do plano de recuperação judicial. Ademais, afronta o artigo 66 da Lei 11.101 de 2005, o qual estabelece que, após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar bens do seu ativo não circulante, salvo autorização judicial, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial. Ainda, na eventualidade da incidência de IOF complementar, decorrente da repactuação gerada pelo plano de recuperação judicial, a recuperanda suportará o valor a ele correspondente. Acerca das referidas ressalvas, as devedoras, por seu procurador, assim manifestaram-se. Quanto às ressalvas do Banco Bradesco, cumpre esclarecer que a alienação dos imóveis será feita na forma de UPI, em processo competitivo, sob fiscalização da administração judicial e controle do juízo. Demais ressalvas do banco, da mesma forma impugnadas, devendo prevalecer a soberania da Assembleia Geral de Credores, que aprovou o plano de recuperação judicial. Nada mais havendo a tratar, foi realizada a suspensão da Assembleia às 9h45 para a lavratura da presente ata, reabertos os trabalhos às 9h50, lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo presidente e demais credores que declararam anuência através do sistema de votação eletrônico, conforme relatório anexo à ata. Muito obrigado, doutora Liesca, pela gentileza e contribuição na Assembleia. Bom, feita então a leitura da ata, a nossa minuta desse encontro, manifeste-se, por favor, os credores que teriam alguma sugestão de alteração. Caso contrário, a gente entra para o momento de assinatura da ata, lembrando que eu preciso de, no mínimo, da assinatura de 2 credores de cada classe, para a validação e também que ela seja levada aos autos. Então, em manifestação aos senhores que desejam falar sobre a ata.
Sem manifestações, então, proclamo a aprovação da ata. Convido os senhores a... Podemos parar a partilhamento de tela. Peço que seja partilhada agora a tela de assinatura das atas, que os senhores voltem ao ambiente de votação do portal.gladius Consultoria para assinatura da ata em relatório que será também levado aos autos. Já temos, então, os 4 credores quirografários. Solicito também a assinatura da nossa secretária e da devedora, assinaturas indispensáveis à validade. Já temos também os credores trabalhistas. Já temos a assinatura da nossa secretária também. Aguardo os credores microempresas e empresas de pequeno porte, representados pelo doutor Ricardo e doutora Melissa, que façam assinatura, daí teremos já completo o mínimo de assinaturas de validade desse documento. E também a assinatura da devedora, pelo doutor Angel ou pela doutora Lauana. Convido também a realizarem a assinatura. Temos a assinatura da devedora também. Temos todas as assinaturas necessárias já. Se mais algum credor deseja lançar a sua assinatura concordando com a ata, temos mais um minutinho para que possamos encerrar. Bom, já temos o mínimo suficiente, com a assinatura da devedora, da nossa secretária, a doutora Liesca, e no mínimo de 2 credores por classe. Bom, disponho a aprovação da ata, já temos a ela assinada. 10 horas, 3 minutos. Questiono se algum credor deseja fazer uso da palavra antes de irmos ao encerramento dos trabalhos. Sem manifestações, 10 horas, 3 minutos, então, declaro encerrada essa assembleia. Agradeço a participação de todos, a minha equipe da Gladius Consultorias, advogadas Daniela, Vanessa, Michele, doutora Gabriela também ao meu lado. Agradeço a nossa secretária, a doutora Liesca, que por 3 vezes nos secretariou. Obrigado pela gentileza e pela presteza, doutora Liesca. Doutor Rangel, sucesso na condução do processo, doutora Lauana, assim como desejo também sucesso e sorte aos credores, também na condução de todo o processo. Agradeço a presença de todos, espero encontrá-los em breve. Um bom dia a todos, bom trabalho. Obrigado, bom dia. Obrigada e bom dia. Bom dia, obrigada também. Obrigado, doutora Genor.